Paz do Senhor Jesus a todos que estiverem ouvindo este áudio. Eu agora vou abordar um pouquinho sobre a questão da salvação. A questão da salvação, isso aí não tem a menor dúvida. Primeiro porque a salvação envolve algumas ações pessoais. Primeiro, eu preciso crer que Jesus é Deus conosco. É o Verbo que se fez carne, como descrito em um dos evangelhos. No princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Segundo ponto, a gente não pode esquecer que como ele se fez homem, ele tinha as mesmas características que nós homens e mulheres da face da terra. Ou seja, ele tinha necessidades pessoais de se alimentar, de descansar, de trabalhar, entre outras coisas. Mas aí também não podemos esquecer que ele também era verdadeiramente Deus, porque ele era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por que estou falando isso? Porque eu coloquei um texto na postagem Como Ser Salvo, né, no link, nem na postagem, no link Como Ser Salvo, eu coloquei vários textos, vários materiais para quem quiser acessar, né? Como ser salvo? O que eu preciso fazer? Então eu coloquei textos associados à vida cristã, né? E entre estes eu coloquei um enigma. Eu trouxe à memória aquele enigma de Sansão. E aí eu criei um enigma acerca da salvação. E neste enigma, eu coloquei a resposta. Quem quiser acessar, pouquíssimas pessoas, diga-se de passagem, acessaram esse material. Pouquíssimas pessoas. Apesar de eu colocar em um local que as pessoas podem facilmente enxergar, pouquíssimas pessoas enxergaram. Mas é interessante esse enigma, porque ele fala de vida cristã. Ele fala de vida cristã. E quando se fala de vida cristã, a gente fala de que nós estamos neste mundo. A verdade não é? Todos nós, cidadãos e cidadãs espalhados pela face da terra, nós vivemos neste mundo. Veja bem, nós não somos deste mundo, porque a nossa morada é nos céus. Mas nós vivemos neste mundo. Se eu moro lá na China, eu sou um chinês que vive neste mundo, no mundo da China. E adquiro as práticas chinesas. Se eu moro na Alemanha, se eu sou alemão, eu moro na Alemanha, então vou praticar as práticas do povo alemão. Se eu moro nos Estados Unidos da América, se eu moro lá na Bahia, né, lá em Manaus, eu também sou um cristão, como qualquer um. Então nós somos seres gregários. O homem, a mulher, é um ser gregário. E como nós somos seres gregários, nós vivemos diariamente com outros seres gregários. Eu, por exemplo, Ricardo, eu sou casado há quase 40 anos com a minha esposa, a Roseli. Fruto desse relacionamento conjugal, eu tenho 2 filhos, Tiago e Thaís. Tiago nasceu em 85, Thaís nasceu em 89. Ambos vivem conjugalmente. Eu tenho, inclusive, uma neta muito bonita. Nós estamos em 2019, minha neta tem mais ou menos, tem pouco mais de 1 ano de idade. 1 ano e alguns meses. Mas eu não sou apenas casado com minha esposa, tenho meus filhos. Eu também tenho um convívio diário com os meus parentes, paternos ou maternos, ainda que seja muito esporádico. Eu também vivo com eles. Com os meus vizinhos, com meus colegas de trabalho.
tanto no ambiente de trabalho na Petrobras, que eu não faço mais contato, porque já sou aposentado, mas também no ambiente de trabalho do magistério, porque existe magistério ainda na ativa. Então nós temos um relacionamento diário com outras pessoas, com outros seres pregados. Então, como cidadãos comuns, nós precisamos saber como convém viver com o outro cidadão, sem perdermos as nossas características cristãs. E aí eu coloquei nesse enigma uma pergunta. Qual é a pior mentira? E aí quem entrar no link associado ao enigma vai ver que a resposta está ali descrita, né? A que mais se aproxima da verdade. Eu coloquei uma resposta bem, digamos, generalizada, né? O que tem isso a ver com a nossa vida cristã? É claro que tem tudo a ver. Porque nós não vivemos diariamente com outros seres gregários. Outros, sim, nós também não temos contato diariamente com a televisão, com os meios de comunicação. Então nós precisamos saber separar aquilo que é bom daquilo que não é bom, quer seja no nosso relacionamento entre pessoas, quer seja naquilo que nós lemos, naquilo que nós vemos, naquilo que nós ouvimos. Então, esta sensibilidade de saber separar o bom do ruim, das coisas que parecem serem boas, das coisas que não são, envolve uma perseverança. E aí eu coloquei nesse enigma algumas características que o homem e a mulher de Deus deve ter. Primeiramente, ele deve estar revestido com a armadura de Deus. É claro que essa armadura é uma armadura invisível. É uma armadura invisível. Que ela tem... E ela tem várias conotações. Eu até coloquei aqui, bem claramente, né? Os tópicos, né? Primeiro, cingido os vossos lombos com a verdade. Segundo, vestido de couraça da justiça. Terceiro, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. 4, o escudo invisível da fé. O 5, o capacete da salvação. E o 6, a espada do Espírito Santo. Então, essa questão da armadura de Deus, ela é inerente ao ser humano. Porque, olha só, nós estamos no mundo. Então, se você é cristão, se você participa das atividades dominicais, semanais na igreja, você não tem aquele momento com a membrésia, com os irmãos, quer seja com o pastor, com o evangelista, ou qualquer homem, qualquer pessoa, o professor. A gente não tem contato com eles, mas grande parte do nosso dia a dia são com outras pessoas, que nem sempre são cristãos. E como é que eu vou saber que o que está à minha volta, as pessoas, como é que eu vou reagir a certas colocações de certas pessoas? Então, esta questão de eu estar revestido com a armadura de Deus é muito pessoal, porque envolve uma negação de si mesmo. Porque a Bíblia fala que a carne milita contra o espírito. Está escrito no livro de Gálatas. Então essa luta interna ela é constante. Então quando eu me relaciono com outras pessoas, eu tenho que cuidar daquilo que eu falo, aquilo que eu estou retendo, aquilo que parece ser boa, mas que não é, que pode me afastar de Deus, da comunhão dos santos. E aí entra a questão da disciplina. Nós precisamos ser pessoas disciplinadas. Disciplinadas. Porque, veja bem, Deus ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Ele não vai se relacionar com uma pessoa, ou vai ouvir uma pessoa que vive na prática do pecado, de maneira nenhuma. Não vai viver.
mas ele se alegra daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, daquela jovem, que procura viver uma vida reta, procura se alimentar bem da palavra, ter uma vida disciplinada, uma vida que espelha o caráter de Cristo. E ele vai atender essa necessidade, vai fortalecer. Então, esta questão da luta da carne com o espírito, ela é muito importante para a gente perceber essa diferença. Então, essa questão envolve o quê? Ter uma vida de oração diária, uma vida de leitura bíblica diária, uma vida de vigilância, saber o que eu falo, como eu trato as pessoas. Eu não vou ser uma pessoa que vai viver isolado, não, mas eu preciso saber como conviver com eles. Então essa questão da armadura de Deus, ela é muito atual. É muito atual. Então eu preciso ter uma prática de leitura, uma prática de oração, a comunhão, a koinonia com os irmãos na fé, porque são pessoas que também passam por tribulações, também passam por circunstâncias adversas, mas mesmo assim estão no caminho. Mesmo assim estão no caminho. Então essa questão da armadura de Deus, ela é fundamental. Por isso que eu estou colocando isso aí no áudio, né? Passando para vocês que nessa questão do enigma, né? É uma coisa muito comum, muito pessoal. Isso envolve uma negação de nós mesmos. O apóstolo de São Paulo, em determinado momento, ele falou assim, eu esmurro o meu próprio corpo. Como que ele esmurrava o próprio corpo dele? Pregando o evangelho. Então, esta questão, claro que é o caso do apóstolo de São Paulo, como de tantos outros cristãos, outros pastores, outros evangelistas, né, que levam a sua vida toda pregando o evangelho, mas mesmo assim são pessoas que precisam ter unção de cura, unção de libertação, para viver uma vida reta. Então, por isso a necessidade dessa tríade, você ter uma vida de comunhão, uma vida de consagração e ter uma vida de vigilância também. Reconhecendo que nós somos fracos, que nas nossas fraquezas Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. Então eu queria fechar esse pedacinho sobre a questão do enigma com essa oração. Pai amado, Pai de amor, Pai de graça, Pai de misericórdia, meu Deus. Eu creio que eu fui bastante sucinto na explicação através deste áudio com relação à questão do enigma, a questão da armadura de Deus, a questão da nossa vida cristã diária, do cuidado que nós devemos ter quando nós nos relacionamos com outras pessoas. Então, a parte de a koinonia entre os irmãos na fé, ter uma vida de oração, ter uma vida de leitura da palavra, ela é fundamental para nós termos uma vida equilibrada. O equilíbrio entre a nossa vida cotidiana, cuidando do pai, da mãe, dos filhos, das filhas, das esposas, sendo um bom profissional, uma boa profissional do seu ambiente de trabalho, ser um padrão de conduta ética, moral, cristã diante da sociedade. Porque nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E a função básica do sal é preservar, no contexto da culinária, mas no contexto da vida cristã, no contexto eclesiástico, da nossa vida cotidiana, é preservar a boa conduta cidadã. A boa conduta cidadã. Não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita. Isso envolve o quê? É a consagração, é descansar. É a questão do equilíbrio entre o que eu faço e o que eu não faço, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. É o limite, né? Então esse limite, ele para quem está começando a caminhada agora, ela vai ser um pouco mais demorada ou um pouco mais rápida, dependendo de como esta pessoa está reagindo às adversidades do dia a dia. Com a leitura da palavra, a comunhão dos santos, uma vida de oração. Mas o mais importante
Que a alegria do Senhor é a nossa força. Ok, amados? Que Deus os abençoe e os livre de todo mal. Os guarde e os consagre cada dia mais. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, eu oro e eu agradeço. Amém. Pronto, acabei. Fechei isso aqui.